Tome seu assento, por gentileza, glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória ao Senhor. E abra comigo a sua Bíblia. Eu já vou te dizer aonde. No livro de Levíticos. No livro que fala a respeito do trabalho sacerdotal. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade abençoada de nós estarmos aqui. E sei que você também tem tomado com bastante diligência o fato de nós estarmos juntos aqui para a glória do nome do Senhor. Amém? Levíticos, o capítulo de número 23. O livro de Levíticos, um livro que... Levítico 23, um livro que diversas vezes é deixado de maneira... As pessoas às vezes não se importam muito com o que diz o livro de Levítico, porque parece que é um livro que já está arcaico, né? Já está deixado de lado, mas a maioria das pessoas mas é um livro que dá referência para a gente a tudo que vai acontecer no Novo Testamento, né? Principalmente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A partir do versículo 15, alguns versículos: depois para vós contareis do dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerem o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até o dia seguinte, ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas habitações trareis 2 pães de movimento, de 2 dízimas de farinha serão. Levedados se cozerão. Primícias são ao Senhor. Também com o pão oferecereis 7 cordeiros sem mancha de 1 ano, e 1 novilho, e 2 carneiros. Holocaustos serão ao Senhor, com a sua oferta de manjar e as suas libações, por oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Também oferecereis um bode para a expiação do pecado, pois os cordeiros de 1 ano por sacrifício pacífico. Então o sacerdote os moverá com o pão das primícias por oferta movida perante o Senhor. Com os 2 cordeiros, santidade serão ao Senhor para o sacerdote. E naquele mesmo dia apregoareis que tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, estatuto perpétuo é em todas as vossas habitações, pelas vossas gerações. E quando cegardes a cega da vossa terra, não acabarás de cegar os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega. Para o pobre e para o estrangeiro a deixarás. Eu sou o Senhor, vosso Deus. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao 1º do mês, terei descanso, memória de jubilação, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas oferecereis oferta queimada ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Tome seu assento, por gentileza. Quando a gente fala sobre a festa do Pentecostes, principalmente nesse sentido do Novo Testamento, a gente entende a festa do Pentecostes como a inauguração da igreja, não é? Você sabe que, principalmente hoje se faz muito isso, antigamente não era tanto assim, mas hoje em dia você faz primeiro o test run para depois você ter a inauguração, né? Quando a gente olha para o sacrifício do Senhor Jesus Cristo e a sua ressurreição, a gente vê aqueles primeiros dias da igreja, e quando os discípulos ainda estavam esperando o dia de Pentecostes, a gente vê com alguma coisa que seria o test run da igreja. A igreja ainda não estava completamente inaugurada, ainda ela precisava receber o poder de Deus para poder atuar no mundo, assim como o Senhor Jesus Cristo fez. É por isso que foi importante que Jesus disse para eles: olha, esperai até que do alto sejais revestido de poder. Porque a igreja nasce quando aquele grão de trigo cai no chão e morre. E ele começa a germinar e dar fruto. Mas a colheita dessa semeadura é no dia de Pentecostes, né? É no dia de Pentecostes que ela floresce. Quando a gente observa isso dentro desses olhos tipológicos, né, a gente percebe que na Páscoa foi o plantio. No 7 dias depois, que era o final da festa dos pães asmos, foi as primícias. As primícias foi justamente o próprio Tomé, foi as primícias, né? As mãos e o lado que ele adorou o Senhor Jesus, foi as primícias.
Foi o primeiro que foi evangelizado e veio a crer no Senhor Jesus Cristo, né? E depois, no dia do Pentecostes, foi justamente a festa das colheitas, onde Deus colheu uma grande colheita, que foi o início da igreja do Senhor Jesus Cristo. É legal você observar tudo isso. Mas para o judeu, e principalmente quando depois que eles chegaram e assentaram na terra, a festa do Pentecostes era uma festa onde eles conseguiam claramente observar a bênção de Deus sobre a vida deles. Não uma bênção que era aquela bênção simplesmente do ar que respira, né? A bênção de estar vivo, a bênção de ter o nome de Deus sobre a sua vida, a bênção, no nosso caso, de estar lavado e remido no sangue de Jesus. A bênção da festa de Pentecostes para o judeu era perceber quanto Deus era um Deus provedor. Quando Deus estava cuidando deles, guardando a vida deles, num sentido geral. A festa de Pentecostes, ela era recheada, por exemplo, daquilo que se trazia ao Senhor, das primícias da terra, ou então dos dízimos que as pessoas vinham trazer ao Senhor. A festa do Pentecostes era a celebração onde o objeto de louvor a Deus era o dízimo que as pessoas vinham entregar. Era a 10ª parte daquilo que elas haviam colhido. E quando a gente percebe as ofertas que eram obrigatórias, essas ofertas não eram ofertas que você trazia se você quisesse. Se você fosse apresentar a festa, você tinha que vir com oferta, né? E as ofertas eram pães, eram massas, até você vê que até o pão aqui nesse caso não era asmo, né? Você vê que era levedado o pão, né? E você trazia o pão recheado junto com as ofertas de grãos, e você trazia carneiros, e você trazia um bode para expiação de pecado. Era uma oferta robusta. Era uma oferta de alguém que reconhecia a provisão de Deus sobre a vida deles. Deus exigiu do povo, vou repetir para você. Deus exigiu do povo, eu vou falar mais uma vez para você que entenda, tá? Deus exigiu do povo que eles soubessem como agradecer. Deus não deixou para que essas expressões de gratidão nesse momento fosse uma coisa simplesmente da voluntariedade do povo. Não, não, não. Ele falou assim: vocês vão vir diante de mim desse jeito aqui. Eu quero que a gratidão de vocês ela seja manifestada. A gente já falou de muitas ofertas até agora, cujas ofertas eram da voluntariedade do coração, de uma alegria que a pessoa sentiu, de uma expressão da sua sinceridade para com Deus. Mas aqui a oferta era o seguinte: olha, sinta-se sincero, seja voluntário, mas é para trazer isso aqui. Faça do seu coração, mas isso aqui eu quero ver na minha presença. Isso aqui eu quero ver diante de mim. É tão verdade isso que essa própria festa começou a cair em problemas no futuro. Porque as pessoas começaram a fazer a obrigação sem observar a voluntariedade. É fácil você cumprir as duas coisas, entenda. Uma pessoa quando faz obrigada, nem sempre ela faz sem sinceridade, né? Eu, por exemplo, tenho a obrigação de cuidar dos meus filhos. E eu cumpro a minha obrigação com voluntariedade. Você percebe o que eu estou dizendo? Existem obrigações que você faz obrigado, mas existem obrigações que você faz de maneira voluntária. A escolha de fazer uma coisa ou outra é sua, mas você não pode deixar de fazer mesmo que você não esteja voluntário naquele dia. Se um dia eu não estou muito afim de fazer alguma coisa para os meus filhos, eu não cuido dos meus filhos da maneira que eu tenho que cuidar, eu falei com a minha obrigação. E a minha voluntariedade não cai em discussão nessa hora, porque eu falei na minha obrigação. A festa de Pentecostes trazia essa visão que Deus tinha pedido para eles, que eles fossem claros e objetivos na maneira que eles viessem na presença do Senhor. E aqui eu abro o primeiro parênteses a respeito disso para você. Então, Deus deixa claro que algumas coisas seriam feitas de maneira voluntária e outras não. Algumas coisas seriam mantidas de maneira voluntária e outras não. E o parênteses que eu ia abrir justamente para você é o seguinte: na sua caminhada com Deus, você pode ter chegado até aqui de uma maneira bastante serelepe, pulando, brincando, né? Glorificando a Deus com alegria. Mas conforme você vai crescendo na sua fé e no conhecimento de Deus, algumas coisas elas deixam de ser favoráveis ao seu fervor de fazer e começam a se tornar uma obrigação. É um perigo. É um perigo. Mas você tem que buscar em Deus renovação no espírito
para que você consiga cumprir com a chamada que Deus deu para você, com aquilo que Deus chamou para você fazer. Entenda, tem coisas que acontecem na vida que são involuntárias, não é? Por exemplo, você ser machucado por alguém é involuntário. Acho que nunca ninguém acordou de manhã hoje, eu vi esses tempos atrás uma irmã pregando isso, né? Acho que ninguém acordou um dia e falou assim, olha, deixa eu fazer um plano aqui para minha vida. Mas é o seguinte, aos 20 casar, aos 23 ser traído, aos 26 me separar, aos 28 ter câncer, aos 30 ser curado, aos 35 ter um derrame. Ninguém faz isso. Você planeja para o bem, mas ninguém planeja para o mal. Agora, mesmo sem planejar para o mal parece que acontece do mesmo jeito, né? E às vezes esses percalços da vida tentam tirar para a gente a nossa voluntariedade de fazer o bem. Eles não podem. A festa de Pentecostes era um lembrete anual da bondade de Deus sobre o homem. E o homem era obrigado a trazer uma oferta de gratidão a Deus, não importando se ele tinha achado que aquele ano tinha sido melhor ou pior do que o outro. Isso no Antigo Testamento, né, pastor? Isso. Na verdade, foi estipulado no Antigo Testamento, mas os judeus fazem isso até hoje. Né? Eles não estão vivendo novo. Né? Então é necessário que eles entendessem que a sua voluntariedade diante de Deus era para ser expressa, para ser manifestada diante do Senhor. Quando a gente olha isso nesse paradigma, a gente percebe também que é uma necessidade nossa entender que os percalços da nossa vida, eles não diminuem o fato de que Deus é bom para nós. Deus é muito bom para você. Você pode estar vivendo uma quadra difícil da sua vida, mas Deus é muito bom para você. Você pode estar vivendo dias que você talvez queria viver diferente, mas Deus é muito bom para você. E o convite de Deus para você é o seguinte: satisfeito você ou não, feliz você ou não com a quadra que você está vivendo, cadê a sua oferta diante de Deus? Você sabe, a gente tem falado bastante de questões financeiras até agora. Nós temos falado bastante sobre a questão de dinheiro, sobre a questão dos dízimos e ofertas de maneira de espécie. Mas eu estou falando aqui de coisas que vão muito, e eu sempre repeti isso durante esses dias, nós estamos falando de coisas que vão muito além disso. Qual é a sua oferta de vida diante de Deus? Quanta gente que por conta de uma dificuldade, por conta de uma situação, fala assim, eu não vou mais na igreja tanto do jeito que eu ia não, porque eu estou me dedicando muito a isso aqui e as coisas não acontecem da maneira que deveria. Leva lá para a mamãe. Tá. E as coisas não acontecem da maneira que deveria. E a vida não anda da maneira que eu gostaria que ela andasse. E as pessoas não observam a minha vida da maneira que elas deveriam observar. Quantas pessoas cobram, às vezes até a liderança, sobre alguma coisa que ela está fazendo supostamente para Deus. E quando a liderança não vê, ela diminui. Não vou ficar fazendo não, o pastor não vê, o pastor não fala nada. Eu procuro, a Ana sabe disso, eu procuro ser o máximo cuidadoso nessa área e reconhecer os meus irmãos que cooperam comigo. E eu faço um esforço grande para isso. Não porque eu acho que eu não tenho... Não, eu acho que eu tenho que reconhecer. Eu faço um esforço justamente para não ser injusto nessa área. Mas às vezes, irmãos, alguma coisa passa desapercebido e alguém fica triste. Porque não foi visto, porque não foi lembrado. E aí aflora a voluntariedade do nosso coração quando o que acontece depois aflora. Porque o problema não é você ficar triste porque foi esquecido. Ser esquecido, irmão, é triste. Mas às vezes, quem fez o pastor te esquecer foi Deus. Para que então você se lembrasse quem é para quem você faz. Israel, por exemplo, foi dito assim que as pontas do seu campo, eles não deveriam podar, porque as espigas daquelas pontas, as espigas que ficavam no final dos campos, eram alimentar os pobres. Não deviam se esquecer da beneficência. E quantas pessoas esquecem da beneficência e depois reclamam que são esquecidas? Davi, eu acho que foi um dos homens mais ricos da Bíblia, principalmente depois que ele se tornou rei. Salomão foi o mais rico, depois do Senhor Jesus foi ele, né? O Senhor Jesus era muito rico, irmão. É dono da prata do ouro. Salomão foi o homem mais rico da Bíblia, né?
Jó ali está junto com ele. Mas eu acho que o segundo homem mais rico da Bíblia foi Davi. Davi deixou uma riqueza muito grande. Né? E Davi escreve um salmo assim: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor se lembra de mim. Mas o Senhor cuida de mim. Ô Davi. Isso é reconhecimento, irmão. Da onde veio sua bênção. Sabe por que ele olhava? Davi olhava assim: isso aqui não é meu não, isso aqui eu sou mordomo, o Senhor lembrou-se de mim. Eu mesmo sou pobre e necessitado. Se o Senhor me testar, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor tem se lembrado de mim. Oferecer então as primícias era simplesmente falar assim: ó Senhor, eu estou deixando 10% do que o Senhor me deu na tua mão. Olha Senhor, eu estou trazendo aqui as primícias do meu campo que o Senhor me deu na tua mão. É como alguém que se reconhece a pessoa que trouxe para ele o benefício. E no seu reconhecimento, ele não deixa de fazer alguma coisa por aquela pessoa. Porque ele tem gratidão para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Era uma festa também de peregrinação. Né? As pessoas, elas saíam de longe para vir trazer oferta até o lugar onde Israel estava reunido. Durante o deserto, a festa de Pentecostes aconteceu de uma maneira muito diferente de como aconteceu depois que Israel foi assentado. Primeiro eles se reuniram em Gilgal, lembra? Depois eles se reuniram num outro lugar que eu vou lembrar o nome já, né? Que é onde a arca ficou construída ali na época de Samuel, tal. A arca ficou ali naquele lugar. Depois eles começaram a se reunir na tenda de Davi, que é a tenda onde Davi colocou do lado de fora, que a arca ficou lá até o templo ser construído. E depois no templo. E eles vinham de longe, era uma festa de peregrinação. Alguns eruditos falam que, por exemplo, quando a peregrinação se tornou em Jerusalém, o caminho do lugar mais longe que as pessoas vinham até Israel eram até 15 dias de jornada. 15 dias de jornada. E por isso, inclusive, Esdras organizou uma ideia do coração de Davi quando introduziu hinos ao culto a Deus, que foi os Salmos dos Degraus, lembra? Salmos dos Degraus? Então, aquele nome está ruim em português. Seria melhor Salmos das Subidas, ou Salmo das Ascensões. Porque é uma coleção de salmos que era usado por Israel na sua peregrinação até Jerusalém. Qualquer caminho que você viesse para Jerusalém, Jerusalém ficava no alto. Então você sempre subia para Jerusalém. Se você vinha do norte, você subia para Jerusalém. Se você vinha do sul, você subia para Jerusalém. Aqueles 15 salmos marcavam a peregrinação do povo de Deus até lá. Ou seja, Deus cuidava até do coração das pessoas quando elas vinham trazer louvores a Deus. Por exemplo, eu não quero que na peregrinação eles estejam ouvindo música do mundo. Eu não quero que no caminho deles para vir me adorar, eles estejam ouvindo coisas que não edificam. Eu não quero que no caminho para mim me adorar, eles tenham tempo para fazer conversas que não convêm. Então eu vou cuidar até mesmo das músicas que eles vão cantar. Amém. E eles vinham adorar a Deus, trazendo os seus dízimos. É por isso que fica bonito, e a gente vai observando essa sequência de assuntos, que Deus escolhe o dia de Pentecostes para manifestar o poder do Espírito Santo de Deus, para revestir as pessoas do Espírito Santo de Deus. Quando Tomé ele aceita, né, o Senhor Jesus Cristo, ele se dobra no chão e fala: meu Deus e meu Senhor. É o primeiro a dizer isso. Tomé é o primeiro dos discípulos a reconhecer a divindade completa do Senhor Jesus Cristo. Nenhum tinha feito isso antes. Nenhum dos discípulos tinha reconhecido a divindade completa do Senhor Jesus Cristo até então. Ele é o primeiro a fazer. João, por exemplo, quando registra a divindade do Senhor Jesus Cristo, ele havia assimilado isso através dos anos que ele já tinha vivido. O Evangelho é escrito muito tempo depois. Pedro, como diz você, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ainda não tinha consciência completa, mesmo tendo declarado que aquilo representava justamente a divindade na terra. O primeiro discípulo que reconhece que se dobra a divindade completa do Senhor Jesus Cristo na sua ressurreição é Tomé. E Tomé é esse princípio, é essa primeira oferta que estava para acontecer no dia de Pentecostes. Porque no dia de Pentecostes é algo fantástico que acontece.
Eles, os 120 reunidos numa casa, orando ao Senhor. Lembre-se que foram 500 que viram a ascensão do Senhor Jesus Cristo. Foram 500, segundo a carta de Paulo à igreja de Corintos, que receberam a ordem: ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder. O que aconteceu? Irmão, sem o poder do Espírito Santo de Deus, não vai. Os 380 sumiram, né? Deus até uma vez me deu uma mensagem que quem sabe um dia Ele me permita pregar, que fala a respeito, carta aos 380. Porque 380 simplesmente ignorou a palavra de Jesus. Sem o poder do Espírito Santo, eles escolhem outro apóstolo, né, que foi Matias, e a única vez que Matias aparece, é a única vez que Matias aparece. Olha, pasmem os senhores, inclusive nas tradições, tá? Da igreja primitiva, na história da igreja, ninguém ouve falar de Matias. Porque foi uma escolha fria, uma escolha na sorte, uma escolha mediante aquilo que eles tinham nas mãos para fazer. Não funcionou. Mas aí Lucas explica que chegando o dia de Pentecostes, ou então completando 50 dias depois da Páscoa, o dia de Pentecostes, eles estavam lá reunidos em cima, lá no lugar alto. E isso é importante porque o dia de Pentecostes, principalmente naquela época agora, é quando todos os judeus vinham de todos os lugares para trazer as suas primícias. E apesar de o tempo estar sempre cheio de ofertantes e tal, o dia de Pentecostes era um dia muito especial, porque ele cabia dentro do calendário no momento que as viagens até Jerusalém eram mais cômodas. O sol não estava assim, o sol estava alto na verdade, mas ainda existia uma certa brisa que cobria o sol mais alto, ainda ser um mês depois, e também era um tempo propício porque a colheita tinha vindo. Então quem tinha muito dinheiro, quem tinha uma condição muito boa, vinha nessas festas de longe, irmãos, do outro lado do mar Mediterrâneo, judeus que moravam longe, com as suas ofertas, para apresentarem diante de Deus. Festa de Pentecostes, além de uma festa que era religiosa e também social, ela se tornou também um momento de você fazer excelentes negócios. Porque a pessoa chegava no dia de Pentecostes para oferecer as suas ofertas, e é aquele tempo onde você conhecia, como os americanos falam, né? Who is who? Quem é quem? Da alta sociedade judaica ao redor do mundo. Então estava todo mundo lá. A cidade estava cheia. As pessoas com condições estavam todo mundo lá. E de repente, esse povo que falava língua diferente, que conhecia um povo diferente, né? Escuta um barulho, um zoom, uma bagunça na rua, logo de manhã. Eles olham para fora e percebem pela vestimenta. Escuta esses galileus, como é que eles sabiam que eram galileus? Pelo jeito deles. Pelo jeito da roupa, pelo jeito de andar, pela maneira de ser. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Não tinha muito a ver com a nossa mensagem, mas eu vou falar. Não vai durar muitos dias que vão olhar e falar assim: o que são esses imigrantes que estão fazendo igreja aqui na Califórnia? Que igreja é essa imigrante aqui na Califórnia? Rapaz, eu achei que esse negócio de paletó e gravata tinha parado aí. Eu achei que esse negócio tinha parado. Por que está acontecendo aqui? Onde é que esse povo é? Por que esse povo está assim? Por que eles estão falando desse jeito? Escuta, esse povo aí não é do Brasil? Você não é gente indouta? Como é que eles estão pregando na nossa língua? Como é que eles estão dizendo as coisas de Deus, glorificando em Deus a nossa língua? Como é que eles estão pregando coisas que a gente nunca tinha imaginado ouvir na boca de um imigrante? Palavras de sabedoria, de transformação, de vitória, de libertação. Que é isso aí? Vindo o dia de Pentecostes, eles ficaram assustados do que estava acontecendo. Da mesma maneira que talvez que Israel tenha ficado assustado com algumas colheitas que fizeram. Gente, mas a gente plantou tanto assim para nascer tanta coisa boa desse jeito. Mas olha, esse espiga está muito mais bonito do que a gente esperava. Olha, esse cereal está muito mais saboroso do que a gente imaginou. O pão está tão bem feito, muito melhor do que a gente imaginou. Olha só como os animais estão muito bem mais cuidados do que da maneira como a gente imaginou. Porque quando Deus manifesta
A sua glória, naquilo que ele toca, é demais, irmãos, é glorificante. É para dar glória a Deus mesmo, para dar aleluia, para perceber que o Senhor está fazendo coisas extraordinárias no nosso meio. Glória a Deus. A festa da colheita como fim, a festa do Pentecostes como fim da colheita, era o tempo de entrega dos dízimos, como a gente falou, né? Era aqui que eles traziam as melhores coisas, eles apresentavam a Deus de maneira pública. A festa de Pentecostes não era para ser uma festa feita debaixo, né? Era uma festa para ser feita de maneira pública. É por isso, irmãos, que o batismo com o Espírito Santo, o batismo nas águas tem que ter evidência, tem que ser evidenciado. Por isso que o batismo nas águas se faz de maneira pública no sentido da igreja reunida. E o batismo com o Espírito Santo também se faz de maneira pública com a igreja reunida. Por isso que as pessoas têm que ouvir o crente falando língua estranha. Por isso que o batismo nas águas precisa ter testemunha de fazer pessoas fazendo. Por quê? Porque é a maneira pública de mostrar o fruto. Que as pessoas vejam o fruto. Que as pessoas vejam o que aconteceu. Por isso que você não pode ser crente FBI. Porque a colheita de Deus, ela é pública. Você precisa de tirar a espiga e abrir a espiga para usar o fruto. Você não consegue usar o fruto da espiga com ela presa na árvore sem saber o que é folha e o que é espiga. Precisa arrancar a espiga, precisa abrir a espiga, para que a espiga seja exposta. O fruto, ele precisa ser exposto. Né? Por exemplo, a mesma coisa se fala a respeito das nossas finanças também, da bênção da nossa finança. Isso aconteceu há alguns anos, eu ouvi já algumas vezes, e eu repreendo isso em nome de Jesus, principalmente no lugar onde Deus me deu para guardar o rebanho do Senhor Jesus Cristo. A gente fala assim, eu não vou entregar meu dízimo de maneira pública, porque eu não quero que os irmãos saibam quanto eu ganho. Você está repreendido em nome de Jesus. Primeiro, o seu dízimo é uma relação sua com o seu Deus de fidelidade. Segundo, aqui ninguém está autorizado a ficar discutindo o dízimo de ninguém. Os irmãos que trabalham com a gente na questão financeira são irmãos de extrema confiança e não ficam discutindo quanto é que dá conta do dízimo do irmão. Está repreendido em nome de Jesus. Agora, que você tem que relacionar diante de Deus de maneira sábia, fiel e verdadeira aquilo que foi a sua colheita, você tem que fazer. Porque a sua prova pública, revelada diante da igreja, daquilo que Deus te abençoou em nome de Jesus. Isso não é vergonha para você não, isso é bênção para você, para a sua casa e para a sua família em nome de Jesus. Eles faziam isso de maneira pública. E esses recursos seriam usados na manutenção do sacerdócio e em toda a sua extensão. Olha só que fantástico. Ao mesmo tempo que Deus marca nessa festa, onde o fruto da colheita do crente judeu ia ser usado para a manutenção do sacerdócio, no dia de Pentecostes, o fato da pessoa ser cheia do poder do Espírito Santo de Deus, aquilo que ela ia ser capacitada para fazer também era para benefício do sacerdócio. Do sacerdócio de Cristo. Do sacerdócio da igreja. O recurso da força de cada um dos judeus era apresentado diante do sacerdote, para que o sacerdote usasse aquele recurso, dessa vez, né? Isso aí não é aquelas outras ofertas que eram só queimadas, tem oferta queimada também, mas estou falando do dízimo. Não era usado para você queimar, era usado para manutenção do sacerdócio. Era assim que você mantinha sacerdotes, mantinha levitas, mantinha o trabalho da casa do Senhor funcionando. Mas no dia de Pentecostes, Deus ainda dá um significado além desse. Porque enchendo do Espírito Santo, cada um dos crentes que criam no Senhor Jesus Cristo, agora Ele faz com que você seja útil para a obra, você seja útil para a obra, você seja útil para a obra. Todos que estavam ali agora podiam, com a sua própria vida, ser a manutenção do sacerdócio. Trabalhar para a manutenção do sacerdócio. Como, meu? Os dons espirituais. Os dons do Espírito Santo. Quando Deus capacita a sua vida com o dom da palavra, meu querido presbítero, Ele não faz isso para você, Ele faz isso para essa congregação. Glória a Deus. Quando Deus levanta o irmão em profecia, Ele não faz isso para você, Ele faz isso para essa congregação. Glória a Deus. Quando o irmão levanta você com curas, Ele não faz isso para você,
Ele faz isso para essa congregação. Ninguém que é capacitado por Deus num dom do Espírito é capacitado para si. É capacitado para a manutenção da igreja. Quando Paulo está apresentando a igreja de Éfeso, ele fala assim, olha, aquele que desceu, aquele que subiu, ou mesmo que desceu até as partes mais profundas da terra, e levou consigo cativo o cativeiro. E quando ele subiu, ele deu dons aos homens. Você entende isso também, além do Senhor Jesus Cristo descer na parte mais baixa e libertando os espíritos em prisão, que estava esperando pelo Messias, falar a respeito do Sheol, e de onde ficava o seio de Abraão, e ficava o lugar de tormento. Um outro dia a gente entra nisso aí. Fala também do germinar daquela semente que foi plantada. E quando ela germina, ela agora, os gomos daquela fruta que nasce, ou então os grãos daquela espiga que nasce, daquela espiga que brota para uma vida eterna, agora ela tem, cada uma delas tem uma função. Ele fala assim, olha, aquele que desceu foi o mesmo que subiu e deu dons aos homens, e deu uns para pastores, doutores, mestres, evangelistas e apóstolos. Para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério. Ou seja, através do frutificar, através do crescer, Deus espalhou na igreja aqueles que possam cumprir o ministério para qual Ele chamou. Nesse tempo de primícias, entenda que a sua vida financeira, econômica e espiritual estão entrelaçadas para que Deus possa conquistar mais gente, conquistar mais terreno, conquistar mais lugares para a glória do seu nome. Você foi levantado por Deus nesse tempo, nesse horário da sua vida, nessa fase e etapa da sua faixa etária, para Deus fazer alguma coisa extraordinária através de você. Glória a Deus. Não importa a sua idade. Não importa se você tem 15, se você tem 10, se você tem 25, se você acabou de fazer 50, se você acabou de fazer 25, não interessa. O que interessa é o quão disposto você está para apresentar as suas primícias diante do Senhor. Há muita gente que tem dizimado com dor por causa dos frutos estéreis. Há muita gente também que tem vivido a sua vida de maneira estéril, espiritualmente. Ele dizima com a dor no coração, mas ele também coopera com dor no coração. Ele também serve com dor no coração. Ele coloca uma oferta e aquilo ali para ele é um abuso que ele tem que fazer aquilo. Mas ele também tem que fazer qualquer coisa da igreja também um abuso. Deixa eu falar uma coisa para você. Você já imaginou o primeiro culto no Brasil da Assembleia de Deus? Vamos lá. Diz que ele estava reunido com 12 pessoas, contando o Gunnar Vini e Daniel Berg, então eles mais 10, né? Mais ou menos os números que a gente está aqui toda semana, né? Na sexta-feira, 14 e tal. Conta eu queria que lá nos primeiros cultos, conta pro Daniel Berg o que ia ser a Assembleia de Deus no Brasil. Você imaginou já o que ele pensava disso? O que ele imaginava? No primeiro culto que eles fizeram numa igreja batista, eles foram expulsos da igreja. Sabia disso? Foi expulso, porque ele começou a pregar sobre o batismo no Espírito Santo e os batistas não queriam saber disso não. O próprio William Seymour, ele foi expulso de uma igreja no Texas, e a igreja que ele veio pregar aqui na Califórnia também expulsou ele, por isso que a reunião foi na casa. Agora você imagina esses homens começando o dia das coisas pequenas, as coisas sem ainda muita grandeza. E hoje nós olhamos para trás e falamos assim, nossa, como eu queria ter participado daqueles dias. Participe desses. Aqueles lá não tem como você participar, tem como participar desses. Deus plantou o William Seymour para aqueles dias, mas Deus plantou o Alessandro, o Alexandre, o Eduardo e o Raul para esses. Glória a Deus. Não para aqueles dias, plantou para esses aqui. Deus plantou a Clara para esses jovens que estão aqui hoje. Deus plantou a Fabrícia para essas mulheres que estão aqui. Deus plantou eu e a Ana para esse povo que está aqui. Não plantou a gente para um povo que a gente não está, para um lugar onde a gente não vive, para uma história que não é nossa. Glória a Deus. Então, se as coisas são estéreis, é hora de nós nos alegrarmos no Senhor, porque ainda na esterilidade nós temos vida e temos chance de nos tornar
frutíferos para a glória do nome do Senhor Jesus Glória a Cristo. Deus. Temos chance hoje de nos apresentar diante de Deus e falar: Senhor, faz esse campo frutífero, faz essa vida frutífera, porque nós queremos ofertar ao Senhor as nossas vidas com alegria, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Tem muita gente fazendo cálculo, né? Fazendo conta, peraí, mas eu não posso perder esse tempo aqui para me dedicar isso aqui ao Senhor. Ou não, peraí, deixa eu fazer toda a minha conta aqui, tirar todas as minhas despesas, aí eu entrego a minha fidelidade a Deus. Como? Isso é o que sobra. Se Deus entregasse pra gente o que sobra, já seria muita coisa, né? Porque Deus é dono de tudo, né? Mas deixa eu falar para você o que Deus disse para aqueles que entregaram para Ele o que sobra. Lá em Malaquias, no capítulo de número 2, capítulo de número 1 e 2 e 3, mas principalmente o 2, Deus começa a falar assim: escuta, faz um favor para mim, sabe esse manchado que vocês estão me entregando? Sabe o mango que vocês estão me entregando? Porque agora a oferta tinha virado assim, os dízimos tinham virado isso. Escuta, não precisa levar um negócio para a igreja aí. É para levar o melhor. Não, o melhor, meu amigo. Não, o melhor é o nosso capital, meu amigo. Não. O melhor cordeiro? Não, o melhor cordeiro é o que dá giro aqui no nosso rebanho. Nosso rebanho é robusto e tal, porque a gente se reserva, né, o melhor macho para poder procriar, né? Não tem algum aí que nasceu mais manquinho e tal, vai morrer mesmo. Vai morrer, não vai estar na minha mão. Vai morrer. Então pega aquele ali mesmo. E Deus reclama com isso. Vocês estão me entregando manchado. Vocês estão me entregando um manco. E aí Deus pergunta para Israel. Quando Deus chega na hora de perguntar, é que Ele já cansou de ensinar. Agora Ele vai começar a mostrar o quão ridículo é a sua sequência de pensamentos. Escuta, faz o seguinte. Entrega isso para o seu governador. Pega esse manchado aí e vai lá e entrega para o governador. Vê o que ele vai achar. Pergunta para ele. Esse carro quebrado aí, pega um carro quebrado, né? Vai comprar um carro para alguém, para presentear alguém. Esse carro quebrado aí, por que você não dá um carro velho? Não, vou dar um carro melhor, porque a pessoa aí tem muito recurso, pode me ajudar com alguma coisa. Isso vai em todas as áreas da vida. A roupa melhor, o tempo melhor, a vontade melhor, o espírito melhor. Mas Deus nos está chamando para a gente renovar a nossa esperança, as nossas expectativas, naquilo que Ele tem para a gente, para a glória do Seu nome. Deus tem um tempo novo para a gente. Renove as suas expectativas no Senhor, para a glória do nome de Jesus. É tempo de Pentecoste, é tempo de alegria, é tempo de unção de Deus na sua vida. É tempo de peso de glória nas suas coisas. É tempo de mirar o impossível e ver Deus fazer para a glória do Seu nome. Deus vai fazer para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Os dias de Pentecostes, das celebrações, era uma festa. Ele tinha que ser dia de deleite para o povo. Era olhar para as mãos e ver o tanto que Deus fez. Era conseguir observar o futuro através daqueles dias. Era enxergar e falar assim: se Deus fez isso esse ano, você já imaginou o ano que vem? Glória a Deus. Se Deus já fez acrescentar isso a esse tempo, você já imaginou que Ele tem mais para frente? O dia de Pentecostes era dia de ver Deus distribuindo dons por conta daquilo que nós oferecemos diante dele para a glória do Senhor. O dia de Pentecostes é um dia como hoje, que Deus vai fazer coisas maravilhosas na sua vida. Aleluia. Deixa eu fazer algumas perguntas para você antes de nós terminarmos. Você tem sentido alegria pela provisão de Deus? Você tem olhado para a provisão que Deus tem te dado e ficado feliz com ela? Ou ela tem te causado tristeza? É uma pergunta sincera. Porque talvez você esteja vivendo dias que você olha para a provisão e ela é pequena. E ela te causa embaraço, ela te causa dúvidas. Ela te causa, será que eu vou conseguir cumprir com as minhas obrigações? Com aquilo que eu tenho? Deixa eu fazer um desafio com você. Comece a se alegrar com ela. Glória a Deus. Glória a Deus. Vou contar um testemunho aqui que aconteceu essa semana. Tá, Lima? Usando um evento que talvez não tenha sido em muita coisa feliz, né? O nosso camarada quebrou a clavícula, os irmãos estão sabendo, né? Caiu de cima da beliche.
O Eduardo contava para mim que naquele dia de manhã, eles estavam no parquinho com as crianças e uma pessoa se aproximou deles, começaram a conversar e tal. E a mulher, na conversa que eles estavam tendo, ensinou para eles como é que funciona a emergência aqui. Qual que é o melhor lugar para levar, que maneira melhor para fazer e tal. Quando chegou no horário à noite que aconteceu aquilo, eles já tinham recebido a informação naquele dia. A informação estava fresca. E os passos que a mulher deu de manhã para eles foram os passos que eles tomaram para levar o filho para a emergência. Sabe o que é isso? É a provisão de Deus. Glória a Deus. É a provisão de Deus. Amém. Não é? É um momento difícil, é um momento desagradável. É um momento que a gente encontra a nossa própria mão encurtada. Quantas vezes nós não já passamos com criança pequena? Todos nós que já tivemos. O nosso coração está na mão por causa de uma febre, por causa de um problema. Eu lembro até hoje o dia que o Noah enfiou um grão de pipoca dentro do ouvido. Terrível. Nosso coração aqui, a gente vai fazer. Mas a gente olha e fala assim: Senhor, o Senhor guardou meu filho. O Senhor guardou nossa família. O Senhor nos ajudou. O Senhor foi fiel. A provisão talvez não foi aquela que eu queria, porque seria muito mais feliz que ele tivesse caído de cima da beliche e não tivesse acontecido nada. Claro que eu seria muito mais feliz. Mas mesmo no dia da adversidade, nós conseguimos ver a provisão de Deus. A mesa está posta. Nós estamos felizes. A nossa família está cuidada. Os nossos filhos têm pão na mesa. Nós temos ar para respirar. O sol nasceu mais uma vez, provando a fidelidade contínua de Deus sobre a nossa vida. Dia de Pentecostes é renovar a nossa esperança naquilo que Deus vai fazer através da unção do Espírito de Deus na nossa vida. Dia de Pentecostes é perceber que quem tomou a decisão errada foi os 380. Foram eles que tomaram uma decisão errada. Que talvez ficaram olhando pra gente e falaram: Pedro, você ainda tá aí, meu amigo? Rapaz, a Galileia tá cheia de peixe aqui, vem pescar, meu filho. Não, ele falou para nós ficarmos aqui, até que do alto nós se fôssemos revestidos de poder. Grandíssimo. E quando a provisão veio, a provisão de Deus, ela soberejou, ela foi grande, ela foi transformadora, ela foi muito mais além daquilo que eles pensavam, daquilo que eles imaginavam. Só naquele dia 3.000 almas se converteram. Amém. Só naquele dia as pessoas vieram à presença do Senhor Jesus aos montões. Só naquele dia. Porque a provisão de Deus através do seu Espírito Santo foi muito maior. E você tem manifestado esse coração agradecido. Hoje é dia disso. Nas primícias. De receber o Espírito de Deus já como algo transformador para a sua vida. De coração alegre. Né? Para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje é o dia que as coisas podem mudar. Hoje é o dia que você pode elevar o seu nível espiritual a um outro patamar. Para isso você precisa do Espírito de Deus. Glória a Deus. No dia de Pentecostes, na festa dos Pentecostes. Entregue com liberalidade em todas as áreas da sua vida. Se entregue com liberalidade. Olha o que Deus já fez. Desfrute da presença dEle. Mesmo que pareça escasso aos seus olhos, comece a perceber a bênção de Deus em multiplicar a sua sementeira. Glória a Deus. Alguém disse assim certa vez: se aquilo que você tem na sua mão não é suficiente para a sua subsistência, é porque isso não é fruto, é semente. É semente. Deus tem colocado semente na sua mão. Colocado semente nas suas emoções. Tem colocado semente no seu dia a dia. É a fase que você está vendo nascer uma planta, que você vai tirar frutos dela para amanhã alimentar muitos famintos. Entregue nesse dia de Pentecostes como oferta de primícia para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Entregue ela na presença de Deus. Entregue esse fruto que tem nascido. Talvez é um fruto de lágrima, um fruto de tristeza, mas entregue hoje ele com alegria. Fala: está aqui, Senhor, frutificou, mas é teu. Mas eu não vou ficar guardando ele como fruto. Esse fruto. Não, entregue ao Senhor. É um fruto que manifesta amor de Deus por você, mas vai manifestar também o seu amor por Deus. E isso através do Espírito Santo de Deus.
fazendo com que os dons do Espírito Santo de Deus sejam espalhados pela igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Fique de pé, por gentileza. Se você trouxe a sua oferta, prepare ela. Tem um envelope de papel depois. Se você trouxe a sua oferta, prepare ela. Se você quer fazer ela pelo Zé, procure aí ó, no nosso chat aí, faça uma oferta pelo Zé. Agora oferte. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem alguém na internet, e principalmente na internet. Talvez você nunca dizimou na sua vida, você vai fazer a primeira vez. Faça. Faça. Dizime. Talvez vai ser o primeiro dízimo que você dá. Faça isso em nome de Jesus. Não deixe de fazer. Escuta. Não deixe de fazer. Isso é coisa sua com Deus. Isso não é rebeldia, isso é coisa sua com Deus. Faça em nome de Jesus. Nós vamos apresentar as nossas ofertas diante do Senhor. Enquanto isso, eu quero cantar um hino aqui com a Clarinha. E depois que a gente terminar de cantar esse hino essa vez, nós vamos vir aqui todos à frente. Até quem está pela internet vai vir aqui à frente também. E nós vamos orar pelo mês de julho. Glória a Deus. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche o céu. Sua glória enche a terra, sua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Vem à frente com a sua oferta, se você tem. Se você não tem, vem também. Estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Santo, santo. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Pai, no nome de Jesus, ó Senhor, que nós estamos na tua presença, Pai, na noite desse dia.